Olá, pessoal. E aí, hoje eu vou falar para vocês sobre uma linguagem que eu não vejo quase ninguém falando no Brasil. Eu acho que ninguém fala, na real. E não existe um canal consolidado, né? E eu espero que tudo bem eu chamar esse meu canal de APL Brasil. Vamos ver que tipo de problema que eu vou arranjar para mim. Mas é justamente da APL que eu vou falar, né? E por que eu vou falar isso, né? Porque a APL é uma linguagem que eu me apaixonei. Ela é uma linguagem bastante expressiva, ela é muito, ela é funcional, né? E ela é intrigante. Eu acho intrigante. E como eu gosto de compartilhar as coisas que eu gosto, cá está. E aí eu vou criar esse canal para poder divulgar a PL aqui no Brasil. Por que não? Não é mesmo? E se tiver já alguém aí que já faz isso, pô, cola aí comigo. Ou eu posso colar com você se você tiver mais experiência. Eu não tenho, tipo, eu não tenho pretensão de ser famosa com você não. Eu quero só dar mais visibilidade para a PL, é, quaisquer dos dialetos. Eu vou usar o Dialog APL aqui, como é óbvio, pelo RIDE aqui, que agora eu vou explicar o que é. Mas, enfim, dá pra gente usar o GNU APL, enfim. Mas vamos começar do começo. O que é a APL? Eu vou demonstrar aqui um pouquinho, nessa janelinha aqui. Ela é um REPL, né? Que é Read, Evaluate, Print. Eu esqueci o que é o L. Mas tudo bem. É tipo, né? Você sabe no JavaScript que você vai. Por exemplo, aqui, ó. Eu começo um JavaScript aqui, eu posso fazer 1 mais 2, console.log teste. Mesma coisa aqui, ó. 1 mais 2, 3, 3 mais 5, 8, certo? Só que não é só isso. E eu vou dizer mais agora. Uma das diferenças muito grandes entre a APL e a maioria das linguagens de programação que a gente entra em contato é que, a maioria das linguagens que a gente entra em contato, elas têm um paradigma ou procedural ou orientado a objeto. Mas com quase certeza ela é imperativa. O que quer dizer isso? É uma linguagem que você fala você fala o que o programa tem que fazer. Então, por exemplo, eu preciso pegar eu preciso fazer essa multiplicação de matriz. Você vai lá e você fala, ó, multiplica tal item por tal item, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Claro que existem bibliotecas, mas o que você consegue perceber na escrita do programa é que ele parece muito mais uma lista de passos a seguir. Enquanto as linguagens declarativas, que aí você tem SQL, você tem Prolog, elas são muito mais, você diz o que você quer e o programa se vira para pegar. Aí, putz, eu quero que você ordene essa lista. O algoritmo que ele vai usar, dane-se, não te interessa. Se te interessar, aí você usa de outra maneira. Mas a força da linguagem, das linguagens que são declarativas, né? Que não são as imperativas, é justamente que você consegue se distanciar um pouco do algoritmo, né? E focar no problema. É ruim focar no algoritmo? Não, de maneira nenhuma. Mas às vezes você quer priorizar o problema e não pensar no algoritmo. É para isso que ela serve mais. Ela é funcional. Então o que isso quer dizer? As funções, elas não têm como é que é o nome? Side effect, efeito colateral. Então, você consegue, em linguagens imperativas, modificar o estado do programa na sua função. Então, a função, ela não é idempotente. Não é garantido que ela é idempotente. Porque assim, a partir do momento que ela começa a alterar o estado do programa, ela altera o próprio estado. E você vai ver que na PL nem faz muito sentido você achar que vai conseguir fazer isso. E acho que tá bom. Acho que tá bom, né? Então vamos lá. Primeira coisa. Desculpa, já é a terceira primeira coisa, mas é que tem uma coisa a mais, que é a APL, ela é às vezes chamada de Array Programming Language, né? Que seria APL, né? Vou escrever aqui. Array Programming Language. Não significa isso, APL. APL significa A Programming Language. É porque ela é velha pra cacete. Ela é dos anos 60.
E ela foi escrita. Ela foi idealizada num. É a tese de doutorado dele? Não sei. Mas o Kevin. O Kenneth Iverson. Deixa eu colocar ele aqui. Esse camarada aqui, ó. O Kenneth Iverson. Ele. Ele estudava justamente o desenvolvimento de linguagem de programação. E ele queria uma linguagem matemática que fosse mais é, precisa, né? Porque uma coisa que ele não gostava, por exemplo, é que, ok, você tem aqui 1 mais 2. Deixa eu apagar isso aqui. 1 mais 2, legal. Então você tem uma função, basicamente. Ih, peraí que tá ocultando? Não, dá pra ver. Você tem uma função, que é o mais, e dois parâmetros que tem a função infixa. Então, assim, a função ela pode ser pré-fixa. Então, peraí. Então, poderia ser isso aqui. Que é, por exemplo, é a notação de uma linguagem aí que eu não lembro. Acho que BC usa isso aí. Mas, enfim. Ela pode ser pós-fixa, que é o que se usa nas calculadoras científicas, né? A HP12C. Ou pode ser infixa, que aí a função ela fica no meio. E aí, beleza. Com mais é assim. Com menos é assim. Com vezes é assim. Aí sabe-se lá onde é que tá o sinal de divisão agora, hein? Cadê? Ok. Divisão é assim. Tá, mas aí potenciação é 2. Por exemplo, 2 ao quadrado é 2 com um 2 em cima. Eu já consigo fazer? Aqui. Aqui, aqui. Eita, não, peraí. Ué, o que tá acontecendo? Ah, ok. Não, não deu. Enfim, é 2 com um 2 em cima, né? Aí você vai ver, fatorial é 2 com um, uma interrogação na frente. Já não é infixo, né? Tudo bem, mas tem um argumento só. Mas já não é, enfim, já não tá definido. Aí raiz quadrada. Raiz quadrada tem um desenho muito doido lá no meio ali. Só que aí se for raiz cúbica, aí você tem que escrever o 3. Compreende como para nós humanos, beleza? A gente consegue lidar com essa ambiguidade, essa variação. Pros computadores é um pouco mais sofrido. Então, ele queria propor uma linguagem de programação, por isso que chamava assim, que ia pegar todos esses formatos e criar representações infixas para todos eles. Então, por exemplo, 2 elevado a 3, fazer assim, é 2, estrelinha 3. Asterisco, né? Você deve estar, enfim. É estranho ver isso porque nas linguagens mais modernas, enfim, até o C, asterisco é vezes, é multiplicação. Mas ele usa o xizinho mesmo. É um x especial, tá? Não é a letra x. Para você fazer raiz quadrada, basta você fazer o inverso. Então você pode fazer de duas maneiras, né? Você pode fazer 4 elevado a 1 sobre 2. Pera, deixa eu pensar. 4 elevado a 1 sobre 2. Isso aqui. É porque não é. Divisão não é assim. É porque divisão não é assim. É só você não ser uma topeira que você faz direito. Ó. Agora sim. Esquece isso aqui, tá? Esquece essas paradas. Vocês não viram. Então 4 vezes 1,5 é 2. Lembra do fatorial? Fatorial só tem um argumento. Então como você faz? Ó, o fatorial aqui, ó. Posso fazer fatorial 4. É 4 fatorial. Isso aí a gente chama de
função monádica. Não tem nada a ver com mônado. Sai daqui com esse negócio. Mas basicamente, uma função que recebe dois parâmetros vai receber eles, um à esquerda e um à direita. E ela é uma função diádica. E a que recebe um só vai receber à sua direita e ele é monádico. Por que eu estou falando disso? Porque você pode também usar o divisão como um monádico. Se ele for monádico, ele vai sempre trazer a recíproca. Então eu posso tirar esse 1 aqui. E provavelmente eu posso tirar também esses parênteses. Uma outra coisa que dá pra ver daqui, ó, a diferença. É que a APL ela tem vários jeitos de se expressar, né? Ela é uma linguagem que a gente chama de terse. Que eu acho que dá pra traduzir como concisa. Deixa eu... brief and to the point. Conciso, né? Breve. É que breve, enfim, a coisa pode ser breve e não concisa. Eu gosto de concisa. E aí ele criou... Opa! E aí ele criou essa linguagem e tal. E ele ganhou, inclusive, o prêmio Turing em 79, por causa da criação de APL. E depois, em 99, eu acho, ele criou a linguagem J, que ela não usa caracteres Unicode, ela só usa os ASCII. Assim, você pode usar o Unicode lá para outras coisas, né? Mas as funções são todas caracteres ASCII. Legal. Agora eu vou fazer uma coisa muito doida. Porque assim, isso aqui é só um parâmetro geral, tá? Eu não estou ensinando a pele para ninguém. Eu vou fazer uma série de vídeos que vai fazer isso. Mas eu vou usar mais alguns minutinhos só para mostrar, primeiro, que ela é orientada a array. Então, o primitivo padrão da pele é um array. Então, 1, 2, 3, massa. Isso é um array. Fácil assim? Fácil assim. Eu posso criar uma matriz também. Só que para criar uma matriz eu vou ter que modificar umas paradas. Só confia em mim, tá? Eu vou fazer aqui. Não ligue, tá? Eu vou explicar. Ó, matriz. Ah, eu quero um cubo. Não seja por isso. Só que aí, claro, ele não consegue desenhar. Então eu estou vendo as três matrizes que compõem esse cubo. E eu posso fazer de diversas dimensões. Eu não precisei ainda passar de 3. Eu já precisei passar de 4 de 4 dimensões no trabalho fazendo outra coisa. Mas aqui nos meus testes ainda não. Quando eu brinco. Porque eu só brinco com a pele, por enquanto. Adoraria trabalhar no time da Dialog, né? Hey, Dialog team, hire me. I'd love to work with you. Like, I love APL. But yeah, we don't have the luxury of using it on our day-to-day jobs. Beleza, vamos lá, vamos voltar. Então tem isso, certo? E aí, você vê que ela tem a Rei como um cidadão de primeira classe, né? E se eu quiser multiplicar? Ih, peraí que zoou aqui. 1, 2, 3. E se eu quiser multiplicar todos os elementos desse array por 2? 2 vezes. O que vai acontecer? Aí você pode pensar, ué, mas aqui tá 2 vezes 1. E aí o 2 e o 3. Como é que ele sabe que o 1 faz parte disso aqui? Ele não tá lendo da esquerda pra direita? Não. Ele tá lendo da direita pra esquerda. A pele passeia da direita pra esquerda. Por isso que isso aqui funcionou. Porque senão ele ia olhar aqui, ó. E ele ia fazer uma exponencial. E aí depois ia dividir por 2. Não faz sentido, certo? Aqui, ele ia fazer o reshape 3 por 3, só que de quem? Tá da direita pra esquerda. Então ele vai vindo aqui, ó. E ó, olha o array, olha o array, olha o array. E acabou o array. Vezes, tá, ok. Então array, multiplicador, e aí um escalar. Tá bom. Então quando você pega um escalar e multiplica por um vetor, que no caso é um array de uma dimensão, você vai multiplicar cada elemento do vetor
por aquele escalar. Ah, e se for de vetor para vetor? Tem que fazer um produto vetorial, né? Não. E por que não? Se você entrou agora na faculdade de física, você deve saber. Que você sente no peito. Por que chamar de multiplicação? O Kenneth Iverson, ele queria padronizar as coisas, ele queria deixar tudo consistente. Então, esse sinal só pode significar multiplicação. Ele pode significar alguma outra coisa num... É, se for uma função monádica, é uma função diádica. De resto, não, senhor. Não pode. Então, como é que a gente faz produto vetorial? Não vou mostrar agora, não. Não vou mostrar agora. Mas você tem que usar esse pontinho aqui, ó. Que é o dot product. Ok. Basicamente é assim. Enfim. Depois eu explico. Tá. Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso mostrar o que é um trem. Não é trem de verdade. E aí depois a gente para. Porque é legal. Eu mostro como baixar tudo mais. Vamos contar. Vamos fazer a média. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual que é a média disso aqui? 1 mais 2, 3, mais 3 é 6, mais 4, 10, 15, 21. Então, se eu tirar a média, tem que ter 21. Tem que ser 21 sobre 6. 21 sobre 6, não, peraí. 1 mais 2, 3, 6, 10, 15, 21. Ué? Não, beleza, beleza. Eu vou somar e vou tirar tem, mas não é possível. Coisa estranha. Opa, pronto. Aqui, 6. Não é E. É foda. Eu sempre esqueço. Fez isso mesmo. Tá bom. Então eu vou fazer com 5, porque ficou feio. Não gostei. Pronto, bem melhor. Então vai ser isso. Então eu vou inclusive colocar num. Vou colocar numa variável. Vou falar array. Usar a setinha de atribuição. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, é 5, 6. Pronto. Como é que eu faço para saber a soma de todos os elementos? Eu posso usar um reduce. Certo? Você deve conhecer um reduce. E o que é esse reduce? Reduce é quando você vai aplicar cumulativamente uma mesma função em todos os elementos de um array. No caso aqui, ó, a gente chama de reduce mesmo. Ou fold. Ou n-wise reduce. No caso vai ser só reduce mesmo. E essa barrinha aqui, ó, que eu fico usando errado. Ok. Então, se eu... a barra é o reduce. Eu preciso da função que vai ser aplicada no reduce. No caso, eu quero soma, certo? Então, mais barra array. 15. Perfeito. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 é 15. Agora eu preciso fazer o quê? Preciso dividir isso pela quantidade de elementos. Tem alguma quantidade de elementos aqui? Eu posso dizer que é 5, mas dá pra fazer isso programaticamente? Dá. Eu vou escolher um, que é o que eu acho que faz mais sentido, que é o tally, que é literalmente você contar, né? Então, com aspas. Então, se eu fizer assim, ó, cadê? Nananana, array. 5. Muito bem. Então, basta agora eu vim aqui, ó. Tararã, dividido por... Acabou. E aí agora eu posso fazer uma função, né? Eu vou chamar de diff, né? Então, average. Mesma coisa. Opa.
AVG. Mesma coisa. E como é que eu defino uma função? Abre e fecha a chave, e aí dentro eu vou basicamente escrever o que tá ali em cima. Só que o parâmetro, ele é ômega, o argumento, né? Então seria mais, abre parênteses, mais barra ômega. Opa. Mas, aí. E aí aqui dividido por tally ômega. AVG array 3. Certo, ok. Oh, desculpa. Toda hora eu tô batendo aqui. Só que aí. Tá bem pouco elegante, né? Então a gente pode fazer o seguinte: existe um. Eu não lembro que tipo de combinator é isso. Eu não sei se é o Y combinator, se é o S combinator, também não interessa. Eu posso fazer isso com um syntax sugar com menos caracteres. Então o que eu posso fazer? Se eu ver bem, eu tenho um padrão muito específico aqui. Eu tenho uma função monádica, outra função monádica, e o resultado delas está sendo colocado numa função diádica. Isso é um train. O que eu posso fazer? Eu posso então pegar esse average e, em vez de colocar mais barra, não, perdão, em vez de colocar em parênteses, eu posso tirar todo mundo do parênteses. Aqui é a divisão. Vamos ver? AVG array. Ih, syntax error. Não sei. Vamos debugar. O que deu errado? Array. Mas ué, por que aqui deu certo? Porque aqui ele tá fazendo um por vez. Aqui não, aqui ele tá lançando tudo de uma vez, como se fosse num parênteses. Então nesse caso ele tá fazendo o tally do array, que é sim, tá fazendo a recíproca de todo esse array. Não, perdão. A recíproca do 5, que é 1/5. E aí vai somar aqui, e aí vai somar tudo, é um array de um item só, então 0,2. Pronto. Nesse caso aqui, ele vai colocar... Você vai ver que vai dar o mesmo erro se eu colocar entre parênteses. Tá, aí eu já não esperava. Eu achei que ia dar erro. Mas tudo bem. Tudo bem. Deu erro na execução da função. E aí eu vou dizer por quê. Ah, esse camaradinho aqui, ó, ele precisa de um... Quer saber? Eu vou explicar isso depois. Porque, tava pensando aqui, eu vou ter que mostrar a composição de função, uma porrada de coisa. Então só acredita em mim que funciona, tá? Como é que eu faço isso? Eu ponho mais barra, e eu posso pôr entre parênteses. Aqui. Opa, eu vou colocar como average. Eu nem preciso dar... Se eu não tenho parâmetro, que a gente chama de point free, eu não preciso de chaves. Pronto. Mais barra dividido tally 3. Se eu fizer a, 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 a média de 20, 60, 80, 70, isso vai dar 160, 230, dividido por 4, 115, 70, 60, 55,5, é isso? 57,5 quase. E é isso. A pele é uma delicinha. Eu gosto muito. Eu amo a pele. De paixão. Tem muitos lugares para você aprender. Eu vou fazer em português aqui, nesse canal que eu estou chamando por enquanto de APL Brasil. Espero que eu possa. Se eu não puder, desculpa aí, galera da APL. Vamos conversar. Sorry, APL folks. Let's talk. Claro que eu não vou usar Dialog APL Brasil.
É a PL Brasil e por acaso eu vou usar o dialeto Dialog. Que inclusive vamos baixar ele. Como é que a gente faz pra instalar a PL? Eu vou aqui, ó, cadê? Esse site aqui, tá? Que é o dialog.com. Dialog é uma implementação de APL. Existem diversas. Essa é a mais usada por aí, tá? Eles também tem, é que é a galera que tem mais conteúdo, sabe? Eles, de fato, eles levam a linguagem bem pra frente. E aí é só baixar. Available now. Eita aqui, deixa eu ver. Lá, lá. Support platform, operating systems. Eu tô no Linux, tá? Então eu vou mostrar como baixa pro Linux. Aparentemente não é aquele. Não é aquele link não. Mas não, aqui ó. Download Dialog Free. Clica. Aceita, né? Fazer o quê? E aí. Ou você se registra ou você baixa sem se registrar mesmo. E aí ele vai baixar e aí é só você instalar do jeito que você mais preferir. Agora, no Linux, no Windows e no Mac, se não me engano, isso basta. No Windows eu sei que sim, no Mac eu não sei. No Linux, você precisa de um editor chamado Ride, que ele vai fazer uma conexão remota, entre aspas, né? É remota só que é dentro. Oh, meu Deus do céu. Ride é a pele. Que vai estar nesse cara aqui. Eu vou colocar o link lá no canal também. No canal não, perdão, nos comentários. E é só você baixar e instalar. E quando você vai rodar, você roda Ride. E ele aparece aqui com as sessões que estão disponíveis. E aí é só rodar, certo? Eu ainda tô com o meu Ride aberto aqui. E aí é isso, aí é só ser feliz. Eu vou encerrar aqui agora, por enquanto. E até o próximo vídeo, em que eu vou começar de fato a introduzir os conceitos, tudo mais. Talvez até um pouco da história. Não sei. Vamos ver o que eu vou fazer. Então, um beijinho no coração de vocês. E eu vou até mostrar minha splash screen da live. Ó. Esse é o logo da PL. Beijo.